Então, a higiene no trabalho ela envolve o ambiente físico do trabalho, né? O ambiente psicológico. Então, além de ter uma boa iluminação, uma boa ventilação, não ter ruídos que incomode a gente, não ter o ruído acima do permitido, né? Digamos assim também. O ambiente tem que ser agradável de trabalho. Existe a obrigatoriedade da aplicação de princípios de ergonomia. Então, a gente vai ter máquinas e equipamentos adequados às características humanas, mesas e instalações ajustadas ao tamanho das pessoas e ferramentas que reduzam a necessidade de um esforço físico, né, humano. Então, tem que estar tudo adequado, a altura de bancada, se você trabalha em bancada. Então, tem que ser proporcional ali às suas características físicas. E a saúde ocupacional, que aí entra a ausência de doenças por meio de assistência médica preventiva. Então, exames periódicos, exames admissionais, de retorno ao trabalho, aos exames que você, às vezes, vai mudar de função. Existem exames que você faz para verificar se você está apto ou não a mudar de função. Então, todo esse aparato, né, que o empregador precisa trazer para tornar o ambiente ali higiênico para se trabalhar. Tá? Então, essa relação entre higiene e segurança do trabalho, ela é importantíssima. Né? A saúde e segurança dos empregados constitui uma das principais bases para a preservação da força de trabalho adequada. Claro. De modo genérico, né, higiene e segurança do trabalho constituem duas atividades intimamente relacionadas. Vou bater nessa tecla até. No sentido de garantir condições pessoais e materiais de trabalho capazes de manter certo nível de saúde dos empregados. Por que certo nível? Às vezes você não vai conseguir manter o 100%, mas pelo menos o principal, né? O mínimo, né? Que a norma exige. Então, por que você deve investir em saúde e segurança do trabalho? Muitas das vezes a gente escuta assim, se acidente ou com acidente, o trabalho vai ser realizado mesmo? Se aquele funcionário acidentar, coloca no lugar. Mas será que é tão simples assim, como a gente viu das perdas? As perdas que tem para o funcionário, as perdas que tem para a empresa, as perdas que tem para a família, as perdas que tem para o governo. Então, se a gente analisar, essa mentalidade de que sem acidentes ou com acidentes o trabalho é realizado, ela tem mudado. Ele é realizado sim, mas de que forma? A que custo? Será que é bem realizado, mal realizado? Então, vamos entender o que é acidente, né? Então, se a gente procurar no dicionário, a gente vai encontrar o seguinte, que acidente é um acontecimento imprevisto, casual, que resulta em ferimento, dano, estrago, prejuízo, avaria, ruína e etc. Então, vamos entender bem toda essa questão. Então, quais são os principais conceitos, né, que a gente tem relacionado a acidente, né, ligado à segurança do trabalho? Então, acidente a gente pode definir como um evento não programado, nem planejado que resulta em lesão, doença ou morte, dano ou outro tipo de perda. O incidente é o evento que tem o potencial de levar a um acidente, né? Então, de provocar ali um acidente e que deu origem ao acidente, tá? Então, o incidente, ele tem o potencial de levar a um acidente. Ou é aquilo que provocou um acidente, ok? E o quase acidente? Então, ele é um evento imprevisto que não resultou em nenhum tipo de lesão, não vai resultar em nenhuma doença, nenhum dano para a pessoa, nem o equipamento ou ao ambiente, mas que tinha ali um potencial para fazer isso, tá? Então, aqui, ó, a gente pode ter o martelo, que pode cair na cabeça de alguém, ele pode cair no chão, então não cair em lugar nenhum. E a gente tem o martelo que pode cair próximo à pessoa. Eu quero que você pense, onde que vai entrar aqui? O acidente, o incidente ou quase acidente? Então, se a gente pensar aqui, ó, o primeiro é o acidente, porque caiu, provocou uma lesão. Esse que está aqui, ó, quase acidente ou incidente? O que vocês acham? Vão lembrar? Ó,
incidente. Tem o potencial de levar a um acidente, tá? E o quase acidente, ele é um evento, né, mas que não vai provocar dano nenhum. Então, ó, esse aqui foi bem longe, então ele é um incidente. Já que esse aqui foi bem pertinho da pessoa, ele é quase um acidente. Beleza? Então, ó, vai ficar bem certinho. Acidente, então provocou lesão. Um quase acidente, então foi bem próximo, ele poderia ter provocado. E o incidente já ocorreu longe, não vai causar nenhum dano, tá? Outra coisa que a gente precisa, alguns conceitos que a gente precisa ter dentro da nossa cabeça, dentro da área de segurança do trabalho o que é perigo, né? Então, perigo é a fonte ou uma situação de potencial para provocar danos ao homem, à propriedade ou ao meio ambiente, ou em combinação desses dois, tá? Provocando um dano também à propriedade e à pessoa. A gente tem o risco, que é a combinação da probabilidade de ocorrência e da gravidade de um determinado evento perigoso. E a gente tem o dano, que é a consequência, né, de um perigo em termos de lesão, doença, prejuízo, né, ao homem e à propriedade, meio ambiente ou uma combinação desses. Então a gente tem que entender o que é um perigo, o que é um risco, o que é um dano, ok? Então, o perigo é a fonte que pode causar. Então, você tem a eletricidade. Eletricidade é o perigo que pode, né, que tem o risco de provocar o quê? Um choque elétrico. Então, o choque elétrico é o risco, né, do perigo que é a eletricidade. Qual que é o dano? Qual que é a lesão que você vai ter? Aí você vai ter uma queimadura, você pode ter uma disritmia cardíaca, você pode ter uma amputação de membro, aí vai depender do tipo de acidente que ocorreu, ok? E a gente tem a definição de saúde, que é esse equilíbrio todo, né, de bem-estar físico, mental e social do ser humano, definido pela Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, são 4 definições muito importantes que a gente tem que ter dentro da nossa cabeça quando a gente fala sobre higiene, saúde e segurança do trabalho. Então, lá, vamos falar mais um pouquinho sobre os conceitos de acidente de trabalho. A gente tem 2 conceitos importantes, que é o prevencionista e o legalista. Depende se você é empregado ou empregador, você vai ter que imaginar ali que você precisa seguir o prevencionista e o legalista. O legalista é aquele que você vai ou se acidenta e vai para lá no INSS. O prevencionista, a empresa tem que trabalhar toda essa questão dessa prevenção ali para que você não pare no INSS, para que não entre no conceito exclusivamente legalista. Legalista ficou ótimo, né? Deixa eu corrigir aqui, gente, só um instantinho. Corrigir aqui, ó. Conceito legalista. Então, aprofundar um pouquinho melhor aqui. Conceito prevencionista é um acidente de trabalho, tá? Que é qualquer ocorrência não programada, inesperada ou não, que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade, trazendo uma consequência isolada ou simultaneamente perda de tempo, dano material ou lesão ao homem. Então, é um conceito bem amplo. Não é só a questão da pessoa, mas também a perda de tempo, perda de material, tá? Então, ele é bem amplo. O conceito legal, tá? Que tá lá, que a lei explica, 8.213, lá de 1991, né? Ele fala o seguinte, que acidente de trabalho é aquele que ocorre por exercício do trabalho a serviço da empresa ou ainda pelo serviço de trabalho de segurados especiais, provocando lesões corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, quando a gente pega o conceito legalista, conceito legal, que o decreto, ele fala exclusivamente da pessoa. Quando a gente pega o prevencionista, ele define não só a pessoa, mas também o ambiente, o tempo, né, ou os danos materiais,
Como que isso funciona? Vamos supor que você se acidenta e a empresa é obrigada a mandar você para o INSS. Então, você só vai para o INSS se ocorrer uma perda física, certo? Agora, se caiu alguma coisa, estragou uma máquina, estragou um material, você não vai para o INSS. Mas isso é registrado, tá? A empresa ela é obrigada a investir em segurança para evitar perda, para evitar dano material e o dano físico ao trabalhador. Mas, quando você vai para o INSS, é só o legalista. Isso ficou claro? Se não ficou, a gente complementa isso depois também. Então, ó, acidente de trabalho, o conceito prevencionista é mais amplo. Por exemplo, se uma peça cair de uma dada altura, sem interferir na saúde e segurança ou de algum trabalhador, para o conceito legal em si, não se caracteriza acidente, tá? Mas prevencionista sim. Então, no conceito prevencionista, conta-se como acidente de trabalho, pois foi um evento inesperado e também indesejado, né? Ninguém queria que essa peça caísse e ninguém esperava que isso acontecesse. Então, ele entra no conceito prevencionista, tá? A gente tem aqui, ó, que para se comunicar o acidente ao INSS e órgãos competentes, o mesmo deve se enquadrar no conceito legal, vou chamar de legalista. Porém, faz parte da segurança considerarem estatísticas internas da empresa, né, ou instituição, que o incidente, mesmo que seja pequeno, para que medidas de controle possam ser tomadas de forma mais eficaz. Vamos supor que ocorre, alguém escorrega, sempre tem alguém escorregando em determinado local. Então, isso pode vir a se tornar um acidente. Então, se ocorre essa comunicação, isso pode ser evitado. Torna-se também um retrato mais fiel da segurança no exercício das atividades, né? Tudo aquilo que acontece é registrado, ok? Então, equipara-se acidente de trabalho. O que equivale também, que é equiparado como acidente de trabalho para efeito do regulamento? Então, uma doença profissional ou do trabalho, assim entendida inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade. A doença proveniente de contaminação acidental, de pessoa da área médica, né, no exercício de sua atividade. Então, a gente vai ter também como acidente de trabalho. São também considerados como acidente de trabalho o acidente sofrido pelo empregado no local de trabalho em consequência de ato de sabotagem ou terrorismo praticados por terceiros, inclusive os próprios colegas de trabalho. Então, se for uma sabotagem, né? A ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho. A imprudência, negligência, imperícia de terceiros, inclusive companheiro de trabalho. E outros casos fortuitos de força maior, como por exemplo, desabamento, inundação, incêndio e ato de uma pessoa privada do uso da razão. Por exemplo, às vezes a pessoa tem diabetes e algumas pessoas, quando baixa muito a insulina, às vezes ela perde meio que a noção do que ela está fazendo. Então, isso pode ser caracterizado se ocorrer um acidente no ato de a pessoa privada do uso da razão, ok? Pode acontecer também, como acidente de trabalho, o acidente sofrido pelo empregado, ainda que fora do seu local e horário de trabalho, tá? Então, isso pode acontecer. Na execução da ordem ou na realização de serviço sobre a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar algum prejuízo ou proporcionar algum proveito, em viagem a serviço da empresa, seja qualquer meio, locomoção utilizando veículo próprio ou veículo da empresa, tá? No percurso da residência para o trabalho, ou né, do trabalho para a residência, e no percurso de ida e volta para local de refeição e intervalos de trabalho. No próximo vídeo eu vou explicar isso aqui com bastante detalhe, ok?